chegou a hora do quadro Só Bora com Ivo Lavô. Vamos acompanhar. Olá pessoal, aqui é o Ivo Lavô, esse é o seu quadro semanal Só Bora. Oi Ricardo, tudo bem? Como é que está? No dia de hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que vai chamar a atenção de pais, mães, cuidadores e também das pessoas das creches e da educação infantil. E o tema é os 1000 primeiros dias de uma criança e a educação. Só bora aprender! Nos 1000 primeiros dias, isso é um conceito que veio da pediatria, que contribui não somente para os criadores de filhos, pais, mães, cuidadores, babás, mas também trouxe contribuições importantes para a educação. E é sobre isso que nós vamos focar hoje. Veja, nesse momento, o cérebro da criança cresce sem precedentes. E como se dá essa contagem? Bem, os primeiros 1000 dias é contado desde a gestação até os 2 primeiros anos da criança. Então, nesse momento, acontece a formação de bilhões de sinapses. O que são as sinapses? Veja, o cérebro da criança, quando ela nasce, acontece ligamentos entre neurônios. Isso é chamado de sinapses. Esses ligamentos vai provocar o desenvolvimento da criança. Entenda melhor, só bora. As crianças, elas podem ter até 1 trilhão de sinapses formadas. Isso será de suma importância para o desenvolvimento dela. Mas entenda melhor, o que é desenvolvimento? Essa palavra desenvolvimento, ela já quer dizer no seu prefixo des, que quer dizer negação. Desenvolvimento, ou seja, para que a criança ela seja desenvolvida, ela precisa promover a autonomia, ou seja, o afastamento da mãe. Então, desde quando se corta ali o cordão umbilical, até os 2 primeiros anos em que a criança vai andar, falar e outras questões, é necessário acontecer estímulos do ambiente, como imagens, sons, toques, cheiros. Só bora aprender um pouco mais. 3 momentos são fundamentais para que nós possamos ter uma atenção mais especial. E os momentos são o intrauterino, a questão do parto e também, claro, quando a criança nasce, os 2 primeiros anos ali de vida. Você poderia ficar pensando quais são os estímulos que uma mãe, um pai poderia fazer para uma criança que ainda está no útero. Veja, de acordo com a pediatria, já deveríamos conversar com o bebê. Então, o feto, ele começa a reconhecer vozes ainda no útero. Seria interessante também a criança ouvir música, seria também interessante que a mãe descansasse e evitasse o estresse e tivesse, evidentemente, uma alimentação saudável. Mas existe também os estímulos negativos, que são o estresse excessivo da mãe, quando a mãe não dorme bem, ou ela tem, às vezes, violência doméstica, o uso de álcool, etc. O outro evento importante a ser observado é a questão do parto. Então, se o parto foi natural, se o parto foi cesariana, isso vai ter implicações no desenvolvimento da criança. Só para você ter uma ideia, se a criança nasce de forma natural, o bebê ele tem mais condições biológicas de desenvolvimento, porque ali acontecem bactérias favoráveis presentes no canal vaginal da mãe. Isso vai proporcionar um melhoramento no seu sistema imunológico e, consequentemente, no seu desenvolvimento cognitivo. Existe uma coisa interessante chamada minuto de ouro, que é um conceito da pediatria, que é o primeiro minuto de vida da criança, quando ela sai do útero da mãe, corta o cordão umbilical, chora, e muitas delas até já começa a amamentação. Então, essas crianças, quando são estimuladas positivamente, vai ter um desenvolvimento mais saudável. E por último, e não menos importante, para a gente fechar o nosso ciclo aqui, seria o momento do pós-parto, aqueles 2 primeiros anos de vida. Você sabe o que é esterogestação? Esse termo talvez você já tenha escutado, é a gestação fora do útero.
Mas eu não estou falando de bebê de proveta. Isso mesmo, quando a criança nasce, é como se a gestação ela continuasse nos primeiros 6 meses de vida. E é por isso que a licença maternidade deveria ser de no mínimo 6, 7 meses, para que a criança não perdesse esse contato com a mãe. E é por isso que a criança chora tanto quando esse vínculo ele é interrompido. Agora, eu vou falar de 3 situações estressantes que aí vale para todos nós que cuidamos de crianças, sejam mães, babás ou os serviços de creches. Veja só, são 3 tipos de estresse que a criança pode sofrer e isso vai fazer com que a gente observe essas situações. O primeiro estresse é o estresse positivo. São aqueles momentos suportáveis da criança. Por exemplo, você tira um objeto, ela chora, não gosta, mas se acomoda. A criança vai cortar o cabelo, chora, vai trocar uma roupa, chora. São estresses suportáveis. A criança ela vai entendendo que aquelas situações, mesmo que ela não queira executar, mas que aquilo é suportável. O outro tipo de estresse é o estresse tolerável. São estresses mais profundos, que a criança cai, ou ela se corta, que acontece o choro mais exagerado das crianças. Nesse momento, nós não podemos deixar a criança à deriva, sem socorro, sem acalento, sem afeto, porque isso pode provocar um outro estresse que eu vou falar agora, que é o estresse tóxico, que tem provocado muitas vezes um mau desenvolvimento nas crianças. O que seria o estresse tóxico? Por muito tempo se acreditou, isso mães, babás ou até professoras de creche, se acreditou que deixar a criança à deriva, chorando, ela iria aprender a se desenvolver, porque ela iria entender que aquele choro não sendo atendido. Não, mas não é bem assim que funciona. Se a criança chora, ela precisa ser atendida. Então o vínculo é só garantido pela reciprocidade, ou seja, a criança ela quer sempre alguém, ela tem uma preferência e o choro da criança é sempre uma comunicação. Ou ela está com fome, ou ela está com dor, ou ela está apenas querendo carinho e colo e é necessário que isso aconteça. Então essas experiências, quando elas são estressantes, né, o estresse tóxico que eu estou falando, isso provoca mata os neurônios que está acontecendo às sinapses. Para vocês terem uma ideia, foram feitos alguns exames. Existe uma substância que é presente em crianças que sofrem traumas de quedas. Essa substância é a S100B. Quando um médico cirurgião recebe uma criança que sofreu um trauma no crânio, por exemplo, e quer saber se no crânio tem sangramento, faz o exame para saber se existe a presença dessa substância. Mas sabe o que é curioso? Essa substância também está presente em crianças que sofrem violência doméstica ou que são abandonadas pelas telas ou por mães e cuidadores e professores que deixam a criança chorar à deriva. Então, em suma, gente, a grande questão aqui, nesse momento dos primeiros 1000 dias, é que nós adultos precisamos estimular essas crianças com muito afeto, com muito amor, e os estímulos precisam ser diversificados. Tato, paladar, som, apalpar, olhar olho no olho na criança, enfim. São essas estimulações que vão formar as sinapses para o resto da vida. Então você pode estar pensando, mas se eu deixar a criança ali abandonada, são questões que, se isso não for melhorado, a criança vai ter problemas no futuro de violência, ela pode sofrer de obesidade, de depressão e tantos outros complicadores na vida adulta. Só bora! E na próxima semana tem muito mais. Bacana demais, mais um quadro aí com Ivo Lavor, Só bora. Toda semana tem um quadro especial que ele prepara para você, trazendo sobre dicas, diversas dicas, né, sobre empresa, trabalho, saúde mental, inteligência emocional. Olha, são dicas extraordinárias que o Ivo, toda semana, ele traz para você.